O clima refrescante da luxuosa loja de grife contrastava com o calor do lado de fora, mas Miriam sentia um frio percorrer sua espinha. Seu uniforme simples não se destacava entre as roupas exuberantes que a cercavam, e talvez por isso ninguém a enxergasse. Mas naquela tarde, ela desejaria ser invisível. Duas mulheres bem vestidas, Bruna e Patrícia, passeavam entre os corredores de roupas caríssimas, seus saltos ecoando pelo chão de mármore. O olhar de desdém que lançaram a Miriam a fez-se encolher. Essa loja está aceitando qualquer um agora? Bruna murmurou para a amiga, mas alto o suficiente para que Miriam ouvisse. Patrícia riu, cruzando os braços. Bruna pegou um vestido de seda avaliado em milhares de reais e o jogou no chão diante de Miriam. Já que está aqui, pode pegar para mim. O riso maldoso preencheu o espaço, e os olhares dos outros funcionários se desviaram, fingindo que nada estava acontecendo. O coração de Miriam bateu forte. Tudo dentro dela gritava para que não aceitasse aquela humilhação, mas seu trabalho dependia disso. Engolindo seco, ela abaixou-se lentamente, sentindo as bochechas queimarem. O vestido parecia pesar toneladas em suas mãos trêmulas. Valquíria, a gerente da loja, assistia de longe com um sorriso sutil nos lábios. Ela nunca gostou de Miriam, via sua humildade como uma ameaça ao padrão elitista do lugar. Está demorando demais, menina, ela disse, sua voz cortante como uma lâmina. Bruna pegou seu copo de café, e como quem não quer nada, inclinou-se ligeiramente, deixando o líquido quente derramar sobre o uniforme de Miriam. Ah, desculpa, disse, sem esconder o deboche. Mas agora sim, você está vestida de acordo. O cheiro amargo do café impregnava sua roupa. Os olhos ardiam, mas não pelo líquido. A humilhação era insuportável. Por um momento, ela cogitou largar tudo e sair correndo. Mas antes que pudesse decidir, um homem que até então parecia apenas mais um cliente qualquer deu um passo à frente. Era Gonçalo, o bilionário disfarçado, observando tudo. Seu olhar não era de piedade, mas de uma atenção profunda. Algo nele fazia parecer que cada detalhe da cena era gravado em sua mente. Ele caminhou calmamente até Miriam, e para a surpresa de todos, pegou um paletó caríssimo da Arara e entregou a ela. Troque essa blusa, disse com simplicidade. Seu tom era neutro, mas carregado de autoridade. O silêncio na loja foi instantâneo. Miriam ficou paralisada. Ninguém nunca havia tomado sua defesa. Bruna e Patrícia ficaram boquiabertas, enquanto Valquíria franzia o senho, sentindo que havia algo errado. O olhar de Gonçalo se fixou nela por alguns segundos antes de ele dizer algo que mudaria tudo. O silêncio na loja era ensurdecedor. Miriam segurava o paletó de tecido fino entre os dedos trêmulos, sem entender o que acabará de acontecer. Nenhum cliente jamais havia lhe dirigido a palavra daquela forma, muito menos um homem que exalava poder sem precisar erguer a voz. Bruna e Patrícia trocaram olhares confusos, e Valquíria, percebendo que perderá o controle da situação, forçou um sorriso falso. Não queremos criar confusão, senhor, disse, tentando suavizar a cena. Gonçalo, sem sequer olhar para ela, ajeitou os punhos da camisa e respondeu calmamente. Confusão é permitir que seus funcionários sejam tratados como lixo. Bruna soltou um riso debochado e cruzou os braços. E desde quando você se importa? Está defendendo essa, coitada? As palavras carregadas de veneno pairaram no ar como um soco. Miriam quis desaparecer. Seu peito subia e descia com a respiração pesada. Mas Gonçalo apenas olhou para Bruna com a tranquilidade de quem já conhecia bem aquele tipo de gente. Estou defendendo a competência. A resposta curta fez Bruna engasgar em sua própria arrogância. Patrícia tocou seu braço, sinalizando para que se afastassem.
Vamos embora, essa loja perdeu a graça. E com um revirar de olhos, saíram como se nada tivesse acontecido. Mas o pior ainda estava por vir. Assim que Gonçalo se afastou, Valquíria se aproximou de Miriam e a puxou pelo braço, suas unhas fincando na pele da jovem. O que você pensa que está fazendo? Achando que é especial porque um cliente qualquer resolveu bancar o herói? Seu tom era venenoso. Miriam, ainda processando tudo, tentou se afastar, mas a gerente segurou firme. Vou te dar um aviso, garotinha. Aqui você só está porque eu deixei. Agora limpe essa sujeira antes que eu mude de ideia. O estômago de Miriam revirou. Era sempre assim. Não importava o quanto se esforçasse, sempre existia alguém para pisá-la. Com os olhos marejados, abaixou-se para limpar o café derramado no chão. Enquanto esfregava, sentiu uma sombra pairar sobre ela. Ao erguer o olhar, Gonçalo estava ali novamente, observando-a com um olhar indecifrável. Ele colocou um bilhete dobrado no balcão e se afastou. Miriam hesitou. Quando Valquíria saiu para atender outro cliente, Miriam pegou o papel discretamente e leu. Volte aqui amanhã cedo. Você tem potencial. Seu coração disparou. O que aquilo significava? E por que aquele homem misterioso se importava com ela? Miriam segurava o bilhete entre os dedos, o coração martelando contra o peito. Aquela frase curta e enigmática ecoava em sua mente, mas antes que pudesse reagir, Valquíria arrancou o papel de suas mãos e leu rapidamente. Os olhos da gerente se estreitaram, e um sorriso venenoso surgiu em seus lábios. Com um movimento brusco, ela rasgou o bilhete em pedaços e os jogou no lixo, como se não valessem nada. Você realmente achou que um homem como aquele se importaria com você? Valquíria sussurrou, aproximando-se com um olhar cruel. Garotas como você nascem para servir, não para sonhar. As palavras perfuraram Miriam como lâminas afiadas. Ela queria gritar, chorar, mas sabia que qualquer reação seria um sinal de fraqueza, e fraqueza era algo que o mundo não perdoava. Naquela noite, ela mal dormiu. O bilhete podia estar destruído, mas a frase estava gravada em sua mente. No dia seguinte, uma força invisível a guiou até a loja bem antes do horário de abertura. Ela não sabia o que esperar. Talvez tivesse entendido tudo errado. Talvez tivesse se iludido. Mas quando chegou, viu Gonçalo esperando do lado de fora, vestindo um terno impecável e um olhar calculista. Achei que você não viria, ele disse, analisando-a de cima a baixo. Miriam engoliu seco. O senhor disse que eu tinha potencial. Gonçalo sorriu de canto. E tem. Mas a pergunta é, está disposta a provar isso? Antes que pudesse responder, ele gesticulou para que a acompanhasse. Entraram em um café próximo, e Miriam sentiu que sua vida estava prestes a mudar. Lá dentro, Gonçalo se recostou na cadeira, observando-a como se tentasse enxergar além da superfície. Eu vi como você lidou com a humilhação ontem. Vi sua paciência, sua dignidade. Vi também seu talento natural para a moda. Pessoas assim são raras. Ele então fez a proposta que Miriam jamais poderia imaginar. Quero treiná-la. O ar sumiu dos pulmões de Miriam. Treinar, como assim? Quero que aprenda comigo. Quero que entenda como esse mundo funciona. Moda não é só sobre tecidos e costura, é sobre poder. Sobre estratégia. E você, Miriam, tem algo que ninguém mais aqui tem. Ela piscou, confusa. E o que seria? Ele se inclinou para a frente, os olhos perfurando os dela. A verdadeira fome pelo sucesso. Miriam sentiu um arrepio percorrer sua pele. Aquela era a chance de sua vida.
Mas aceitar significava entrar em um jogo perigoso, onde um único erro poderia custar tudo. E naquele momento, ela precisaria decidir, recuar e continuar sendo humilhada, ou arriscar tudo para se tornar alguém. O silêncio entre os dois era quase palpável. Miriam sentia o coração martelando no peito. Aquela proposta era inacreditável, algo que jamais havia sonhado. Um bilionário disposto a treiná-la? Isso parecia um conto de fadas, ou uma armadilha. Por que eu? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse conter. Gonçalo inclinou-se levemente para a frente, os olhos cinzentos perfurando os dela. Porque você já sofreu no que chamam de base da pirâmide. Sabe o que é ser desprezada. E sabe o que é se manter firme. Quero ver até onde essa força pode te levar. Miriam respirou fundo. Ela tinha duas opções, recusar e continuar sendo humilhada ou aceitar e entrar em um mundo onde só os mais fortes sobreviviam. Sem hesitar, estendeu a mão. Eu aceito. Gonçalo pegou sua mão, mas em vez de um aperto formal, virou a palma para cima e analisou os calos de quem trabalhava duro. Primeira lição: nunca mostre suas fraquezas. As palavras dela morreram na garganta. Ele soltou sua mão e sorriu. Nos vemos amanhã cedo. Prepare-se para ter sua vida virada do avesso. E ele cumpriu a promessa. Os dias seguintes foram exaustivos. Gonçalo exigia disciplina, visão, postura. Miriam passou a estudar tecidos, cortes, tendências e o mercado de luxo como se sua vida dependesse disso. Mas o treinamento não era apenas sobre moda. Era sobre poder. No primeiro evento social que Gonçalo a levou, Valquíria estava lá. Seu olhar encontrou o de Miriam, e a gerente quase engasgou ao vê-la vestida com um modelo de alta costura, andando ao lado de ninguém menos que o dono da empresa. Aquela é a Miriam? Patrícia cochichou, incrédula. O que ela está fazendo aqui? Miriam sentiu as mãos suarem. Ainda não estava acostumada àquele mundo. Mas então, ouviu a voz de Gonçalo em seu ouvido. Nunca abaixe a cabeça para ninguém. A frase ressoou dentro dela como um trovão. Respirando fundo, ergueu o queixo e atravessou o salão como se tivesse nascido para aquilo. Naquela noite, Miriam entendeu que já não era mais a mesma garota que recolhia roupas do chão. Ela estava em ascensão. E aqueles que antes a humilharam, logo sentiriam o impacto dessa mudança. Mas sua transformação ainda estava longe de terminar. O brilho do sucesso começava a se refletir na trajetória de Miriam. Ela já não era mais a garota tímida que aceitava humilhações sem reagir. Agora, suas opiniões eram respeitadas, sua presença era notada, e acima de tudo, sua visão sobre moda estava chamando a atenção. Mas nem todos estavam felizes com essa ascensão. Na sede da empresa, um burburinho começou a se espalhar. Alguns diretores questionavam a influência que Gonçalo dava a Miriam. Para eles, uma ex-estagiária não tinha o direito de sentar-se à mesa com os grandes. Valquíria, que não suportava vê-la crescendo, encontrou um grupo de investidores dispostos a agir. Entre eles, estava Maurício, um acionista inescrupuloso, que vinha há anos tentando tomar o controle da marca. Naquela manhã, enquanto Miriam revisava relatórios financeiros no escritório de Gonçalo, recebeu uma mensagem anônima. Estão planejando sua queda. Cuidado. O sangue de Miriam gelou. Seu instinto lhe dizia que aquilo não era um simples boato. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Pedidos sumiam, contratos importantes eram cancelados sem explicação e os números da empresa começaram a despencar. Ela tentou alertar Gonçalo, mas o bilionário parecia distante e misterioso, como se estivesse lidando com algo muito maior. No final da semana,
uma notícia bombástica surgiu nos jornais: escândalo na marca mais exclusiva do país, fraude milionária pode levar à falência. Miriam sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo aquilo era um golpe arquitetado para destruir a empresa, e a colocá-la como bode expiatório. Naquela tarde, quando chegou à empresa, foi cercada por diretores e investidores furiosos. Maurício estava à frente, segurando documentos fraudulentos. Ele jogou os papéis sobre a mesa e a acusou diante de todos. Aqui está a prova de que você desviou dinheiro da empresa. A acusação foi como uma lâmina atravessando seu peito. Seu corpo ficou paralisado, enquanto os olhares se voltavam contra ela. E então, para seu completo desespero, descobriu que Gonçalo havia desaparecido misteriosamente. Ela estava completamente sozinha. O peso das acusações esmagava Miriam. Ela via os olhares cortantes dos diretores, sentia o julgamento silencioso dos funcionários. Sua ascensão meteórica agora era interpretada como ambição desmedida, como se tudo não passasse de um esquema sujo. Isso é um absurdo. Sua voz tremia, mas era firme. Eu nunca roubei nada. Maurício sorriu com superioridade e ergueu um documento falso. Aqui está a prova. Transferências feitas do fundo da empresa para uma conta no exterior, no nome de Miriam Almeida. O coração dela congelou. Os papéis estavam adulterados, mas incrivelmente bem feitos. Valquíria, que assistia tudo com um brilho cruel nos olhos, deu um passo à frente e fingiu indignação. Gonçalo confiou nela e olha o que ela fez. Uma golpista. Miriam sentiu uma onda de desespero. Onde estava Gonçalo? Por que ele a abandonara justo agora? Os diretores começaram a murmurar entre si, exigindo que Miriam fosse afastada imediatamente. Seu nome agora estava manchado, e nada que dissesse parecia ser suficiente para convencê-los do contrário. Um dos seguranças da empresa entrou na sala e entregou um envelope lacrado para Maurício. Isso acabou de chegar. Maurício abriu, e de repente, sua expressão de arrogância se desfez. Seu rosto ficou pálido. Miriam se esforçou para ver o conteúdo e seu coração disparou ao reconhecer a assinatura no final da carta: Gonçalo. A sala ficou em silêncio. E então, as portas duplas se abriram. Gonçalo surgiu diante de todos, impecável como sempre, mas com um olhar perigoso. Que belo show vocês estão dando aqui sem mim. A tensão no ambiente se tornou insuportável. Miriam nunca o tinha visto com aquela expressão tão fria. Ele caminhou devagar até Maurício e pegou os documentos falsificados, analisando-os com calma. Depois, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Quem forjou isso fez um trabalho quase perfeito, quase. Todos prenderam a respiração. Gonçalo levantou os olhos, direcionando um olhar fulminante para Valquíria. O problema de traidores é que eles sempre deixam rastros. Miriam prendeu a respiração. Valquíria arregalou os olhos, gaguejando. O que está insinuando? Gonçalo jogou um outro documento sobre a mesa. Era a prova final de que toda a fraude foi arquitetada por Maurício e Valquíria para tomar o controle da empresa. O jogo havia virado. A sala ficou em absoluto silêncio. Todos estavam chocados com a revelação. Maurício apertava os punhos, suando frio, enquanto Valquíria tentava esconder o pânico em seu rosto. Gonçalo encarou os dois como um predador observando suas presas. Por anos, vocês conspiraram contra essa empresa. Manipularam números, desviaram fundos e agora tentaram usar Miriam como bode expiatório. Sua voz era perigosa, cortante. Mas cometeram um erro, subestimaram a pessoa errada. 2 seguranças entraram na sala. Valquíria e Maurício,
vocês estão demitidos e responderão judicialmente pelos crimes cometidos. Valquíria deu um passo à frente, desesperada. Gonçalo, por favor, foi um erro. Eu só queria proteger a empresa. Você só queria proteger o próprio bolso, ele retrucou friamente. E se não fosse por Miriam, vocês teriam conseguido. Miriam sentia as pernas fracas. Tudo estava acontecendo rápido demais. Ela se virou para Gonçalo, que agora a encarava com um olhar mais suave. Diante de todos, Gonçalo fez um anúncio inesperado. Miriam provou ser mais leal e capaz do que muitos aqui dentro. Por isso, a partir de hoje, ela será a nova presidente da empresa. Um burburinho de choque e indignação preencheu o ambiente. Alguns diretores pareciam contrariados, enquanto outros simplesmente não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Miriam sentiu a garganta secar. Ela? Presidente? Ela olhou para Gonçalo, mas seu olhar era sério, decidido. Você tem visão, tem caráter e tem coragem. Tudo o que um verdadeiro líder precisa. A emoção tomou conta de Miriam. Lembrou-se de todos os dias em que foi humilhada, das noites em claro estudando, das lágrimas que derramou em silêncio. E agora, ali estava ela, alcançando um lugar que jamais imaginou ser possível. Anos depois, Miriam já era uma das empresárias mais respeitadas do país. Mais diferente dos que a desprezaram, ela não esqueceu suas origens. Criou um instituto para ajudar jovens carentes a entrarem no mundo da moda e sempre retribuía a bondade que recebeu. Foi em um desses eventos beneficentes que duas figuras conhecidas apareceram, Bruna e Patrícia. Agora falidas, sem a arrogância de antes, pediram uma oportunidade de trabalho. Miriam as encarou por alguns segundos, sentindo o peso do passado. Ela poderia humilhá-las como fizeram com ela, mas escolheu algo muito mais poderoso. Todos merecem uma segunda chance, disse, estendendo a mão. A lição final foi dada. O verdadeiro poder não estava na vingança, mas na capacidade de ser maior do que aqueles que tentaram destruí-la. Gonçalo observava de longe, com um sorriso orgulhoso. Miriam se aproximou dele, e por um momento, o olhar dos dois se encontrou com uma intensidade que dizia mais do que palavras. O destino ainda guardava algo para eles. Mas isso era uma história para um futuro breve. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.